Senhor nosso Deus, querido Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor, mais uma vez, nos deu essa oportunidade de parar um tempo no nosso dia para aprender sobre a fisiologia, o nosso corpo, e assim sermos uma bênção para a nossa família e também para a comunidade que está ao nosso redor. Que a gente possa aprender muitas coisas hoje, Jesus. Queremos estar com o Senhor e que o Senhor seja nosso mestre. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós vamos começar agora a falar de um assunto que é o sistema digestivo, né? Ah, nós sabemos que temos uma mensagem muito especial quando a gente fala de digestão. Por quê? Porque vocês sabem que a digestão é o que faz nós termos energia. Se a gente tem uma boa digestão, a gente tem um bom sangue e a gente vai ter saúde através dos alimentos, né? Existem várias citações de Ellen White e eu queria começar com vocês falando de uma citação que está aqui no livro, deixa eu confirmar, a apostila, eu vou mandar para vocês, tá? Ô, Então, tia, oi. antes de você começar, eu posso mostrar minha nova gatinha? Pode. Enquanto o pessoal vai se preparando, olha lá. Que bonitinho. Ela é bebê. Eu vou Ai, pegar uma. ai, vocês e esses bichinhos, né? Graças a Deus pelos bichinhos para alegrar a vida. Ela Então, tá aqui do meu lado. ela vai te deixar ficar concentradinha? Não sei. Se ela dormir, vai. Não é minha. Tem que dormir. Bom. Então vamos lá, vou começar então. Vou pedir para Valentina você ler para a gente o que está lá no livro A Ciência do Bom Viver, essa citação. Sim, a digestão começa na boca. A mastigação completa é necessária para que os alimentos sejam misturados com a saliva e sua digestão começa bem. Se o trabalho da mastigação é descuidada, o estômago é sobrecarregado. O alimento entra no estômago pesado e irrita o órgão, dificultando todo o processo digestivo. A boa digestão depende, em grande parte, de mastigar bem os alimentos. Muito bem. Então aí o livro Ciência do Bom Viver fala, gente, exatamente da importância do alimento chegar no estômago e ali ele vai entrar no processo de digestão. Mas tudo começa na boca. A gente vai ver hoje, né, que no sistema digestivo, o primeiro órgão que nós temos é a boca. E se na boca não faz bem o papel dela, que é triturar os alimentos, mastigar bem, quando chega no estômago, ele vai ficar muito mais difícil de digerir, né, de quebrar. Então, nós estamos vendo que nós já vimos em algumas aulas os tipos de alimentos que tem. A gente viu que tem uma variedade de alimentos. E existe um tipo de alimento, uma classe de alimentos, que são os carboidratos, que a digestão dos carboidratos começa na boca. Por quê? Na boca nós temos a saliva, e a saliva tem enzimas. Lembra de enzimas que são como tesourinhas que cortam uma. Imagina um pão, você vai mastigar, e lá no pão tem o amido. O amido, ele é grande, é uma molécula grande, cheia de elementos químicos. E aí a tesourinha que vai cortar os elementos químicos cada vez menor se chama enzima. Na boca, a gente vai aprender o nome de um monte de enzimas, mas na boca é a amilase, que quebra exatamente o amido, tá? E aí, é interessante a gente perceber que nos livros que nós temos de Ellen White, todos eles já têm muitos conselhos sobre uma boa alimentação. E a gente vai seguir fazendo, estudando um pouco também dessa orientação que Ellen White teve, né? Sobre nosso estilo de vida e alimentação. Aqui tem uma.
Eu queria que cada um lesse, eu vou ir dirigindo. São citações pequenininhas que tem nos livros de Ellen White em relação ao regime alimentar. Isa, você quer falar? Prof, a minha mãe veio aqui e pediu agora para eu te perguntar se onde é que você bota as aulas gravadas. Eu coloquei lá no YouTube. Eu só não mandei o link para ela, né? Tá, Mas coloquei no dia que eu combinei com ela, esqueci de mandar o link. Tá lá, tá? tá. Eu Que depois vou. eu vou olhar as outras que eu perdi. Tá, ok. Tudo bem. Então vamos lá, gente. Isa, começa lendo esse primeiro aí. Esse primeiro, essa primeira citação. O alimento deve ser mastigado devagar e completamente. Quanto mais líquida a alimentação, quando ingerida, tanto mais fácil será a digestão. Ou seja, se você engolir seco, né, sem mastigar, vai engolir os pedaços, é pior, entende? Nesse sentido que é líquido. Então tem que mastigar muito para ser o mais esmiuçado possível. Júlia, lê pra gente o segundo. Esse. O excesso de alimento congestiona o estômago e enfraquece o poder de pensamento e ação. Interessante, né? A gente vê que o alimento, o que a gente come, pode enfraquecer a sua ação e o seu pensamento. Então, a gente está observando que a alimentação, ela não é só uma questão de nutrição, de energia. Ela também vai influenciar na sua ação, no seu pensamento. Clara, lê para a gente o próximo, terceiro. Sim. Terceiro. Pouco alimento, pouco alimento bem digerido nutre mais o organismo do que grandes quantidades mal digeridas. Isso. Então, cada vez mais a gente percebe que é a qualidade dos alimentos e a variedade que nutre a pessoa, não a quantidade. Então, se você é magrinho, não é assim comer 2 pratos de arroz com feijão que vai fazer você ficar mais com mais energia, mais forte, mais, né, com cara de saudável. Não é a quantidade, né? Vamos ver agora, Isabela. Isabela Reis. Lê pra gente o próximo aqui, ó. Devem ser. Isa, consegue? Morreu. Agora eu vi. Agora sim. Devem ser feitas refeições regulares e o intervalo entre elas deve ser suficiente, não, suficientemente grande para a digestão se, para, para a digestão se complete. Então, olha, intervalos suficiente grandes para que a digestão se complete. Eu queria, contar uma história para vocês em relação a essa questão do tempo de digestão. Depois a gente continua ali. Deixa eu só abrir aqui na página do livro que conta a história. Olha só, gente, há um tempo atrás, na verdade foi no ano 1833, um homem, um médico, chamava Dr. William, ele comprovou a importância da gente ter intervalos entre as refeições. E sabe como que ele descobriu isso? Foi de uma maneira muito interessante. Ahn, Esse homem, né, o Dr. William, ele encontrou um homem de 18 anos de idade que havia sofrido um ferimento de bala no lado direito, o que feriu seu estômago. Então a gente Ele já comeu balinha, tia? bala assim, ó. Então, do lado direito, nós temos nosso estômago. A gente já vai ver a fisiologia, né? E lá do lado direito, ele sofreu um acidente de bala e aí perfurou o estômago. Ele, esse homem tinha 18 anos e aí, também machucou algumas costelas, né? E ele se recuperou, mas ficou com um buraco no estômago.
semelhante a uma boca. Então, ele conseguia abrir e ver lá dentro do estômago, imagina. E o médico, ele viu a oportunidade de começar a fazer os seus experimentos. E ele fez os experimentos fazendo o seguinte: usou um fio de seda, né? Imagina uma linha de seda com um pedaço de comida amarrado na extremidade. Então, tinha como se fosse assim a linha e na pontinha a comida, né? E ele colocava essa comida lá no buraquinho do estômago, que agora ele conseguia colocar, né, pela linha. E ele foi colocando em intervalos de 1, 2, 3, 4 e 5 horas. E ele olhava o estado da digestão da comida. Então, depois de 1 hora, ele olhava, depois de 2 horas, depois de 3 horas. E ele descobriu que a digestão durava em média de 3 horas e meia a 4 horas. Então, esse médico, ele fez um documento do estudo dele, bem detalhado dessa descoberta, e até lançou um livro, né? E o que ele descobriu, a gente encontra muito nos livros de fisiologia até hoje, e ele é um médico muito conceituado. Então, a ideia de que a gente pode comer a qualquer hora não está certa, né? E ele comprovou que a nossa digestão às vezes demora 4 horas. E, e os intervalos entre as refeições têm que respeitar esse tempo de digestão. Então, comer em intervalos menores de 4 horas, com certeza você vai estar prejudicando sua digestão, tá? Oi, Rafa. A gente come de 5 em 5 horas. Muito bem. Então, comer com intervalos maiores vai dar um tempo de descanso para os órgãos digestivos, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui a imagem, olha, dele fazendo o experimento. Deixa eu ver se. Depois manda uma foto, por favor, que eu quero ver de perto. Aqui, ó. Não tá focando? Viram lá o médico com a linhazinha. É uma imagem representativa, né? Mas isso aconteceu em 1833. E hoje a gente respeita essa regra aí. Bom, vamos continuar lá a nossa introdução. Eu quero, Samu, você lê para a gente o próximo. Fala sobre, deixa eu ver qual que é. É aqui, esse. Tomar água durante a refeição é prejudicial à digestão. Melhor é beber água 1 hora antes ou 1 hora depois das refeições. Aqui está a orientação e a gente vai aprender na fisiologia por que que isso acontece, tá? Agora falta a Lavínia. Lavínia, lê para a gente esse daqui. A digestão é favorecida pelo descanso depois da refeição. Não é bom envolver-se em trabalho físico ou mental intenso. Quando o estômago é abusado continuamente, todo o organismo sofre. Até aí, obrigada. Então, aí são duas citações pequenininhas que ela leu, né? Mas vocês viram aí duas orientações interessantes. Em comer e fazer um trabalho intenso, tanto físico quanto mental, não é bom. E a gente vai descobrir por quê também. É, Quando o estômago é abusado continuamente, todo o organismo sofre. Como que o meu estômago vai ser abusado continuamente? Vamos descobrir juntos, tá? Comendo toda hora. Comendo toda hora. Nem se Continuamente, for uma né? prova que você fez uma receita. Oi? Até você comer uma prova de uma receita, mesmo assim, ele faz a digestão. Pois é, hein? Ficar provando as receitas, né? Miguel, você lê pra gente o próximo? Ah, ingestão. A indigestão? Isso. A indigestão causa irritação do cérebro, confunde os pensamentos e obscurece o entendimento. Conselho sobre regime alimentar, página 100. Muito bem. Vocês estão observando que a digestão, olha, quando ela tem uma digestão ruim,
ela vai deixar o cérebro irritado, vai confundir seus pensamentos e deixar o entendimento escuro. Então, não, a digestão ela vai muito mais além do que só o sistema, né, de digerir o alimento. E por último, Noah ou a Jemima, né? Lê pra gente esse daqui, a última citação. Refeições apressadas e irregulares sobrecarregam o estômago e perturbam a digestão. Obrigada, Noah. Gente, comer rápido demais, de maneira irregular, vai sobrecarregar o seu estômago. Olha que coisa, né? Às vezes é melhor comer uma porção menor e um pouco mais tranquilo do que encher um pratão, comer assim, ó, sem mastigar direito. Nós vamos entender aí a parte da fisiologia de tudo isso, tá? Isso daqui é tudo são conselhos, estes todos são conselhos interessantes para a gente refletir na hora que a gente estiver aprendendo da fisiologia. Esses aqui são alguns órgãos do sistema digestivo, e isso aqui já é para vocês preencherem, né? Vamos passar aqui. Vou Eu não pedir. tenho apostila. Não, ninguém tem. A tia vai mandar agora depois dessa aula. Vou pedir para Júlia, lê para a gente, Júlia, uma parte dessa introdução aqui, ó. Tá aqui. Você pode? Sim, só um minuto. Uhum. O sistema digestivo é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para transformar os alimentos que comemos em substâncias menores que o nosso corpo consegue usar. Podemos imaginar esse sistema como uma grande fábrica de transformação de alimentos. Quando comemos uma fruta, um pedaço de pão ou qualquer outro alimento, ele está inteiro, demais para ser aproveitado pelas células do nosso corpo. Então, o sistema digestivo entra em ação para quebrar esse alimento em partículas muito pequenas, chamadas nutrientes. Esses nutrientes são absorvidos pelo sangue e levados para todas as partes do corpo, onde vão ser usados para produzir energia, construir músculos, fortalecer ossos e manter todos os órgãos funcionando direitinho. Muito bem. Aí tá um resumão, né? Ah, Clara, você pode ler a segunda parte? Esse Ó, processo. esse processo não acontece uma só vez. Ele passa por várias etapas, que vão desde a mastigação da boca até a eliminação que não serve mais, lá no final do intestino. Cada órgão tem uma função especial, como se fosse um trabalhador em uma linha de produção. Além disso, durante a digestão, o corpo conta com a ajuda de enzimas, que são substâncias especiais que aceleram a quebra dos alimentos. Também temos líquidos como a saliva, sucos gástricos e a bile do fígado e os sucos pancreáticos, que Uhum. ajudam em diferentes partes do processo. Muito bem. Ah, Miguel, lê para a gente o finalzinho. Portanto, Miguel, Peraí, que eu tava dando um zoom aqui. Portanto, o sistema digestivo é essencial para que a gente tenha energia para brincar, estudar, correr, crescer e viver bem. Se ele, o corpo não conseguiria aproveitar nada do que comemos. certo. Bom, gente, de uma forma geral, o sistema digestivo começa com a boca e da boca até o ânus são tubos que às vezes são dilatados, às vezes um pouco mais estreitinhos. São tubos por onde a comida passa e sofre transformação, tá? O primeiro lugar que a gente vai falar é sobre a boca. Eu separei aqui um vídeo para vocês terem uma ideia dos órgãos e eu vou agora passar para vocês esse videozinho. Fala de cada
um 3D, né? De cada órgão aí do sistema digestivo. É só 2 minutinhos, então vamos lá. Tia, Oi, essa aula está sendo gravada? sim, né, Samuel? Acho que sim. Sim, A digestão é o processo pelo qual o aparelho digestivo restaura os nutrientes importantes para o organismo e transforma a parte da comida não aproveitada em detritos. A mastigação da comida na boca é o primeiro passo da digestão. A saliva inicia a digestão e transforma a comida mastigada numa massa macia, ou bolo alimentar. A saliva torna o bolo escorregadio, tornando-o mais fácil de engolir e deslizar pela parte de trás da garganta e pelo esôfago. O bolo passa através do esfíncter esofágico antes de entrar no estômago. Dentro do estômago, libera-se ácido clorídrico, que transforma as moléculas grandes de comida em moléculas menores e liquefaz o bolo alimentar. O bolo alimentar, agora chamado quimo, passa pelo esfíncter pilórico e entra no duodeno, a primeira porção do intestino delgado. É aqui que as enzimas liberadas pelo pâncreas, pelo fígado e pela vesícula biliar transformam o quimo em elementos que podem ser facilmente absorvidos e utilizados pelo corpo. O intestino delgado é revestido por uma camada mucosa interna fortemente enrugada, com projeções semelhantes a dedos, chamadas vilos. Estas vilosidades permitem que a comida digerida entre na circulação sanguínea. É aqui, no intestino delgado, que todos os nutrientes e vitaminas são absorvidos. O quimo percorre cerca de 20 pés, mais ou menos 6 metros, antes de passar pela válvula iliocecal e entrar no intestino grosso. Muito pouco do processo digestivo se passa no intestino grosso. O quimo não digerido que chega até ele é considerado resíduo. Este resíduo torna-se cada vez mais sólido à medida que percorre o intestino grosso, porque a água vai sendo continuamente absorvida. As fezes armazenam-se no reto, ou parte terminal do intestino grosso, até o cérebro dar sinal de que devem ser expelidas do corpo. Muito bem, gente. Então, pode falar, Rafael. Você pode mandar depois o vídeo no grupo? Sim, vou mandar esse vídeo no grupo, né? Eu ia pedir a mesma coisa. É a primeira vez que alguns estão tendo contato com esse sistema digestivo, então tem alguns nomes diferentes, né? Mas vamos começar falando sobre a boca, tá? Eu gostaria que vocês agora fizessem, a gente vai fazer uma anotação, então usa o caderno e a gente vai junto construindo aí todo o sistema digestivo, né? Então, a primeira coisa que você vai escrever é o título, que é sistema digestivo, né? O sistema digestivo. O sistema digestivo, às vezes, ele é conhecido como trato gastrointestinal. Também é um nome que você pode conhecer. O sistema digestivo, então, vamos fazer juntos, né? Aqui, ó. O sistema digestivo. vai ser tipo um mapa mental ou só escrito? Não, vai ser igual, vai ser escrito mesmo. É claro que você pode usar recursos aí com caneta colorida, né, para deixar o destacado que é mais importante. Bom, gente, o nosso sistema digestivo foi projetado para fazer o quê? Para transformar os alimentos que nós comemos em nutrientes e em energia. Então, essa é o objetivo, né? Vamos escrever aqui objetivo? O objetivo do final dele. Ele foi projetado para isso. Então, você pode escrever transformar. O objetivo é transformar os alimentos que ingerimos
Objetivo: transformar os alimentos que ingerimos nos nutrientes e energia. Ô tia, vai um pouco mais devagar. Tá, Prof, depois você pode enviar essa foto no grupo? tá. Depois, no final dessa aula, a tia já tira a foto e manda, tá? Então, aqui é o objetivo. Digerimos o quê? Oi? Que digerimos o quê? Transformar os alimentos que ingerimos. Ingerir é comer, né? Nos nutrientes e energia. Transformar alimentos que ingerimos nos nutrientes e energia. Tá bom? Então, a gente vai começar a falar do primeiro, que é a boca, Nutrientes e o quê? Rapidão. e energia. Tá. Eu achava que a gente ia desenhar, que a gente ia fazer um desenho do sistema digestivo e aí fazendo tipo, um aparelho do sistema digestivo em cada aula. Nós vamos fazer isso também, tá? A gente vai fazer depois disso. Então, aqui, a primeira coisa é a boca. Então, gente, a boca é a parte do sistema digestivo, a única parte do sistema digestivo que nós controlamos de maneira decidida. É porque você que vai controlar o que você come, você que vai controlar o quanto você mastiga, você que vai controlar se você come muito ou se come pouco, entendeu? Então, a boca é a parte do sistema digestivo que a gente tenta controlar. Então, a gente vai decidir o que entra, quanto que entra, ah, quanto tempo fica, né? O tempo que a gente mastiga e com que frequência que a gente come também, né? Tudo isso somos nós que decidimos. Ah, então, vamos escrever isso daqui, olha. Isso daqui é interessante, você ter essa consciência de que a boca é uma parte que nós temos nas nossas mãos o controle, né? Então, você coloca aí, decidimos o que comer. Ó, coloquei aqui, assim, ó, a boca. Decidimos o que, o meu o que ficou junto aqui, mas decidimos o que comer. A gente vai decidir quanto comer, quanto comer. O que mais que a gente decide, gente? Quanto tempo, quanto mastigar, né? Quanto mastigar. Vocês são dos que mastigam pouco ou muito? Engole a comida rápido Eu ou mastigo demora? muito. Ah, depende, né? Eu tô com pressa, eu mastigo correndo. Se for um Quando eu macarrão, tô quase que a com pressa, gente eu não só mastiga. engulo. É uma Ô, sopinha, tia, um macarrão, já que o quase. Lucas não tá aqui, eu vou responder por ele. Ele é o que mastiga pouco. Ah, então. É, tem que Ai, decidir. ai. Ai, ai, ai. É. Ah, então, as perguntinhas são, o que nós decidimos são o que nós comemos, o quanto a gente come, quanto mastigamos, a frequência que mastigamos, que comemos, né? Frequência e quando.
Comemos. Você sabia que se você comer depois de um susto, a sua digestão vai ser piorada? Se você tem um susto, né? Depois você come, o seu organismo libera menos ácido clorídrico e vai digerir menos o alimento. Se você come num ambiente estressado, se de repente, por exemplo, começa uma briga na mesa, não sei se isso acontece na sua casa, se já aconteceu em algum lugar que Eu você que pego o bolo maior. né? Se acontece algum momento de estresse na hora que está comendo, a nossa digestão também vai parar. Então, tudo isso influencia, né? Aqui, olha como que ficou. Nós decidimos o que comemos, quando comer, quanto mastigar, a frequência, ou seja, se eu vou comer de 3 em 3 horas, ou se eu vou comer de 4 em 4 horas, se eu vou comer de 5 em 5 horas. A frequência. E quando comemos, né? Se eu vou comer muito, se eu vou comer de noite, se eu vou comer de dia, de madrugada. O último é quando. Quando comemos. Ok? Ah, muito bem. Agora sim, nós vamos fazer aqui uma representação do sistema digestivo. A gente vai fazer primeiro o primeiro desenho, né, do sistema digestivo, para vocês já se familiarizando com a anatomia do sistema digestivo. Pode falar, Rafa. Então a gente começa, gente, vou mostrar, vou projetar aqui de novo para vocês o sistema digestivo. Digestivo ou digestório, né? Vocês já estão vendo? Não. Acho que... Sim. Então agora nós vamos começar ali, fazer essa representação. Você desenha aí o homenzinho e a gente vai fazendo por partes junto, tá bom? Professora, Oi? vai ter que fazer tudo hoje? Não, a gente vai começar. Só começar. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro aqui. Ai, o meu hook. O que que acontece na boca, né? Qual que é a função da boca? E você vai desenhar aqui a boca, olha. A boca e a língua, né? Depois da boca e da língua, a gente tem o próximo caninho, que se chama esôfago. Vamos desenhar um pouco da boca do esôfago, ok? Assim, ó. A boca, o esôfago. Mostra um pouco mais de perto para eu ver. Então, eu vou tirar a imagem do desenho aqui, ó. Boca, o esôfago. E aí, gente, do lado direito, então, olha, quem é destro é do lado que você escreve, né? Você vai fazer a imagem de um estômago. Um estômago é como se fosse um feijão. Assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse tubo, então, ele vai se alargar e vai fazer essa parte da mangueira alargada, né? Que é o estômago, tá? O estômago
ele vai desembocar no intestino. E daqui, então, vai começar aquela parte que parece um monte de minhoquinha lá, que é o intestino, tá? O intestino, então, tem várias voltinhas. Vou fazer aqui algumas. Vocês viram, não sei se vocês observaram no vídeo, ele falou, são 6 metros. Então, são 6 metros dessas voltinhas aqui. Eu fiz só algumas, Eu tá? fiz uma bola de fio. É. E aí, gente, olha que legal. Depois que ele passa por aqui, ele vai